3, 2, 1, acesso liberado. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando aqui mais um episódio. Meu nome é André Mesquita, eu tô com Vini Calvara. E hoje temos um tema bem relevante aqui para tratarmos aí com todos. É o tema aí que envolve desenvolvimento pessoal. O que você acha desse tema aí, André? Eu acho que é um tema muito importante que todo mundo, não só quem está no meio do empreendedorismo, que é onde a gente mais escuta, né, deveria buscar desenvolver. É o ser humano, né? E a gente trouxe hoje um convidado mais que especial. O Vinícius apresenta ele pra gente. Vamos lá, hoje temos aqui Tadeu. Tadeu, então, especialista, né, Tadeu, em desenvolvimento humano. Não é nem desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento humano, esse é o objetivo. Né? E aí o Tadeu hoje tem aí à frente da Humanitário. É isso? Projeto Humanitário. Projeto Humanitário. E a gente vai conversar aí bastante com o Tadeu. Lógico que a gente vai fazer aí um resumão, porque senão a gente vai passar a noite inteira com o Tadeu, aqui o dia inteiro com o Tadeu. Então nós vamos fazer um resumo e tem voltas do Tadeu, né? Logo o Tadeu tá de volta, né, André? Com certeza, tem capítulo muita... 1, capítulo 2, vai assim, por capítulo. História para contar. Tadeu, você une o mundo corporativo, um pouco do voluntariado e psicanálise. Como que é? Conta um pouco da sua história pra gente. Bom, deixa eu comentar então. Serviço voluntário eu já faço há muitos anos, né? Tanto no hospital como doadores de alegria e depois também na comunidade Novo Ser e assim por diante. E na comunidade Novo Ser, eu já nessa época eu já atuava como consultor em algumas empresas, mas pequenas empresas. E quem implantou a comunidade Novo Ser aqui em Itu, que eu conheci, ele tinha uma empresa de consultoria. E ele gostou tanto do meu jeito de ser, falou que você não quer trabalhar comigo? E aí eu larguei tudo que eu estava fazendo para trabalhar com ele nas consultorias dentro das empresas. E lá eu conheci então o projeto humanitário. O projeto humanitário lá tinha um outro nome na outra empresa, mas eu fiz algumas alterações, adaptações e eu mudei para projeto humanitário porque eu já não estou mais nessa empresa de consultoria. Então o que aconteceu? Dentro desse projeto humanitário, desse projeto dentro da comunidade, era muito voltado para a psicanálise, porque o mentor de tudo isso era um psicanalista, ele tem uma escola de psicanálise. E ele falou assim, por que você não faz o curso de psicanálise? Vai ajudar muito você nesse material que você usa no dia a dia. E aí eu resolvi fazer o curso de psicanálise. Hoje eu sou psicanalista clínico também e atuo levando esse material de psicanálise, porque ele é baseado na individuação de Carl Gustav Jung, né? E a gente leva isso para as empresas em geral. Grandes empresas, normalmente as grandes corporações. Em empresas menores a dificuldade é maior porque eu preciso de pelo menos 48 horas de treinamento para gestores, gerentes, diretores. São 12 encontros quinzenais de 4 horas cada um. Então normalmente quando eu vou para a empresa eu faço um grupo de manhã e um grupo à tarde, né? 4 horas com um grupo, depois mais 4 horas com outro grupo. E depois de 15 dias eu volto. Então eu fico 6 meses dentro da empresa falando sobre esse assunto. Então isso fica consolidado na mente das pessoas. Elas jamais esquecem o material que foi apresentado, porque é 6 meses batendo forte na mesma tecla, teoricamente. É muito bacana. E aí o que eu achei bem interessante aí, que você, nos bastidores aqui, antes que a gente estava conversando, é a questão de, exatamente no começo, muitas vezes ter, vamos chamar de bloqueio, rejeição, alguma coisa assim, da pessoa aceitar que precisa ouvir aquilo e atuar com alguma coisa, e aí no meio do percurso, no final, reverter totalmente esse tal rejeição. Sim, porque é natural essa rejeição. O que eu falo no início? No início eu mostro como é que funciona a mente humana, né? Como que se formam os valores do caráter humano. Nós temos um lado muito forte, que é o lado egocêntrico, e um lado muito forte, que é o lado empático. Então, na realidade, vocês vão levar um susto agora, empatia e egocentrismo são dois extremos da mesma coisa. E eles são complementares na base 100. Isso quer dizer que se eu estou 80% empático, tem 20% de egocentrismo ainda dentro de mim. Se eu estou 60% egocêntrico, tem 40% de empatia ainda ali. A soma dos dois vai dar 100. É a famosa dualidade no universo. E nunca zera. Nunca zera. Não existe ninguém 100% empático, só Deus. Também não existe ninguém 100% egocêntrico, só se for o demônio, então não tem jeito. Nós temos uma parte egocêntrica e uma parte empática. Os nossos valores são assim, né?
Por isso que você chega num semáforo, por exemplo, o cara está fazendo malabares lá, ficou na hora de bem pedir um dinheirinho, você dá ou não dá? Um lado empático seu quer dar, o lado egocêntrico não quer dar. O seu lado empático fala, doa alguma coisa. Você gostaria de dar R$100 pro cara, porque o cara, nossa, o cara fez um show ali, mas o teu lado egocêntrico, não, dá 2 não, aí que tá bom demais. Então quem decide é sempre o lado egocêntrico, nunca é o lado empático. Então o nosso lado egocêntrico é que determina o limite que nós vamos fazer. Quanto mais empático você é, menos egocêntrico você é, mais capacidade de liberar você tem. Então a importância do equilíbrio. Equilíbrio, é que o lado egoísta, egocêntrico, vai pelos interesses, né? Você acha que essa parte do egocentrismo tem a ver com proteção? O que é melhor para mim? Sim, o lado egocêntrico ele não é ruim, ele ajuda a gente, ele que nos protege. Se eu sou um cara 100% ou 95% empático e você me pede, Tadeu, empresta R$50 aí, eu olho na minha carteira, eu tenho 500, falo, leva os 500. Não, mas eu não levo os 500, quando você puder, você me devolve. E aí eu esqueço que eu tenho que pagar gasolina, que eu tenho que pôr alguma coisa no meu carro e não tenho dinheiro para voltar. Então isso, ele me protege, fala, não, eu não posso emprestar 500, eu posso emprestar os 50 que ele pediu, ou nem os 50, eu tenho compromisso com o dinheiro que eu tenho aqui, posso emprestar 30, tudo bem? Tudo bem, aí você empresta 30. Mas é muito complicado isso, porque o nosso lado egocêntrico e empático, eles vão estar sempre discutindo entre eles, né? Sempre negociando entre eles. E para que você não sofra. E tem um negócio interessante que a gente mostra para as pessoas, é o seguinte, o teu lado egocêntrico precisa ser atendido, o teu lado empático precisa ser atendido. Você falou de equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio, eu falo assim, que quem trouxe esse equilíbrio para nós, eu uso até a Bíblia para falar isso, né? Jesus de Nazaré. Então ele fala assim, quando Jesus estava no planeta Terra, ele estava fazendo um trabalho bem feito e as pessoas começam a criticar o trabalho dele. E tinha um cara que falou assim, eu já sei, eu vou fazer uma pergunta para ele. Qualquer que seja a resposta dele, ele está perdido. Então, na hora que Jesus estava falando com o povo, esse rapaz chegou e perguntou para ele, mestre, é justo pagar imposto? Pagar tributos? Se ele falasse que era justo, o povo ia ficar contra ele, porque ninguém gosta de pagar imposto. Imposto é algo que eu sou obrigado a fazer, que eu não quero fazer, mas eu sou obrigado a fazer. Então, se ele falasse que era justo, o povo ia ficar contra ele. E se ele falasse que não era justo, o governo ia ficar contra ele e ele poderia ser preso. Então ele perguntou para o rapaz, ô meu irmão, me fala aí, você tem uma moeda? Tem, então me dá a moeda aqui. E de quem é essa carinha que aparece na moeda aqui? É de César. Ele falou, então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Fim de papo, não misture as coisas. O que é dar a César o que é de César? É atender às leis humanas. Para você ser feliz, você tem que atender às leis humanas. Você tem imposto para pagar, você tem uma série de coisas para fazer. E dar a César e dar a Deus o que é de Deus é você atender o teu lado espiritual, o teu lado, né, divino. Então, o que tem a ver isso com o que eu falei de empatia e egocentrismo? Dar a César o que é de César é atender meu lado egocêntrico. E dar a Deus o que é de Deus é atender o meu lado empático. Porque se eu não atender os dois lados através de uma negociação, vai causar sofrimento. Quando eu atendo o meu lado empático e não atendo o meu lado egocêntrico, eu sinto frustração. Porque o meu lado egocêntrico não foi suprimido, não foi sustentado. A gente tem que sempre alimentar ele com alguma coisa. Eu tenho que atender os dois. Se eu atendo o meu lado empático e não atendo o meu egocentrismo, eu fico frustrado. Se eu atendo o meu lado egocêntrico e não atendo o meu lado empático, eu vou sentir culpa. E isso a gente faz todos os dias, sem perceber. Por isso que a gente sofre. Você tem, por exemplo, domingo você vai almoçar fora com a esposa. E a esposa gosta de massas. E você gosta de carnes. Então você vai almoçar domingo, onde você vai? Você quer ir numa churrascaria, ela quer ir numa casa de massas. Se você atender seu lado egocêntrico e vai na churrascaria, o que é que vai acontecer? Ela vai chegar na hora do almoço e vai falar, não quero comer. Porque você sabia, final de semana. Eu não quero. Você sabia que eu não gosto de carne, mas puxa, como? Não quero, não vou comer essa porcaria. Ela não vai comer. E aí você não vai conseguir almoçar. Você vai ficar com sentimento de culpa. Também se você for comer massa, quem vai ficar bicudo é você. Você sabe que eu não como massa, também que não vou almoçar. Hoje sou eu que não almoço. Então vai ter sofrimento, ou culpa ou frustração. Como é que eu faço para sair disso? Equilíbrio. Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Como a gente faz isso? Através de uma negociação. Isso vale para a empresa, vale para casa, vale para todo lugar. Então você vai fazer uma negociação. Amor, nós vamos almoçar domingo fora? Estou com uma vontade de comer um churrasco. O que você acha de domingo e comer um churrasco? E domingo que vem eu te levo numa casa de massa.
Se ela fala topou, Fechou. show de bola. Domingo você vai comer massa, carne, e no outro domingo você vai comer uma massa, sem problema nenhum. Você deu a César o que é de César e deu a Deus o que é de Deus, não vai sentir culpa nem frustração. Se ela não quiser, então vamos negociar, então domingo que vem podemos ir, então nós vamos comer massa esse fim de semana, domingo que vem a gente come um churrasco, tudo bem? Se ela topar, ótimo, também se deu a César o que é de César e deu a Deus o que é de Deus, sem problemas nenhum. Isso é uma negociação. Eu ia falar exatamente isso aí. Esse daí, Tadeu, você vê, hoje a gente vê como comum casamento não dar certo. Boa. Esse é o principal ponto, eu vejo como principal ponto. Você que é especialista no tema, o que você vê nessa questão dos porquês dos casamentos não darem certo? Será que é muito egocentrismo? Não, não é muito egocentrismo. São dois bicudos, dois egocêntricos batendo de frente. Essa é a realidade, né? Porque a gente não percebe, nós queremos atender o nosso lado e não queremos atender o lado do outro. E as pessoas casam por uma razão muito diferente, por um motivo muito diferente. Eu não sei, você, André, você já casou ou não? Ainda Solteiro, não. Está namorando já ou não? Não. Então manda currículo para ele aqui que a gente vai dar um jeitinho. Aberto a currículo. O Vinícius já é casado. Casado já. Vinícius, me responda, por que você casou? Qual é o objetivo do casamento? Eu vejo como uma evolução, né? Naquela questão que para você juntar com alguém, agregando algo para ambos, na verdade, e construir família. Show, mas não é isso. Qual é o objetivo do casamento? Só tem um objetivo, um só, qual é? Fazer outra pessoa feliz? Fazer o outro feliz, não tem outro objetivo. Quando você faz o outro feliz, você é feliz. E o outro tem que fazer você feliz? Não obrigatoriamente, mas não. Se fizer é bom. Se fizer é bom, mas ele tem que fazer? Não, mas tá doido. Eu tenho que fazer o outro feliz, mas ele não tem que fazer você feliz. É você que tem que fazer ele feliz. Mas e eu? Ele não tem que fazer, se ele quiser ele faz. Se eu deixar para ele fazer, eu estou colocando a minha felicidade na mão do outro. Isso não é legal. E tem dia que ele não vai querer fazer feliz. Então, eu tenho que fazer o outro feliz. E você sabe o que é felicidade? Já entra uma palavra bem. Essa palavra é mais simples do que você imagina. Mais simples do que imagina. Muito mais simples. Felicidade nada mais é do que proporcionar felicidade. Felicidade é proporcionar felicidade. Quando você proporciona felicidade, você fica feliz. Quando você faz alguém feliz, você se sente feliz. Essa é a verdadeira felicidade. Um carro novo não é felicidade, é uma alegria momentânea. Uma semana depois o carro já é usado. Né? Então, uma relação nova é nova só nos primeiros meses, depois acabou. Um trabalho novo, um emprego novo, é novo só no começo. Eu estou lembrando de um livro, agora tentando lembrar o nome, que falava exatamente isso, que o índice de quando você faz o bem, uma felicidade, né, para alguém, o seu índice de felicidade é extremamente superior quando você faz para você mesmo algo que te agrade. Não tenha dúvida, eu fazer, porque sabe por que nós não somos felizes? Porque nós buscamos a nossa felicidade. E quando eu busco a minha felicidade, estou sendo egocêntrico. E aí a felicidade uma pessoa egocêntrica não pode ser feliz, não tem como ser feliz. Nós somos pessoas metades. No casamento é esse o grande problema. São duas pessoas metades que se juntam. O que é uma pessoa metade? Aquela que não é feliz, que não se sente bem com ela mesma sozinha. Então ela precisa de algo ou de alguém para estar feliz. E aí, ferrou. Então ela até pode ser feliz? Pode, enquanto ela tiver aquilo, a outra metade. Então, por exemplo, eu preciso de um carro para ter feliz. Eu não tenho carro, eu sou infeliz. Comprei o carro, opa, sou feliz. Passou não deu para pagar dias. o carro, tive que devolver o carro, sou infeliz. Eu precisava casar, arrumei alguém, estou feliz. Esse alguém foi embora, sou infeliz de novo. Então, é porque nós não somos autossuficientes. Nós precisamos ser um todo. O todo é aquele que não precisa de nada nem de ninguém. Já é feliz por si só. Então, e aí, ser feliz é uma questão de decisão, é uma questão de escolha sua. Não tem outro jeito. Ou você faz alguém feliz, ou não tem como você ser feliz. E tem aquela questão, né, que as pessoas muito se iludem, né? Aquele ponto, putz, eu quero, sei lá, vou morar fora do país. E achando que ela vai ser feliz. Que a felicidade está lá. Exato. O problema é que ela leva o pior obstáculo dela junto, né? Junto. Que é ela mesma. Você me fez lembrar uma história de uma amiga que ela morava aqui em Itu e infelizmente ela faleceu no período da Covid, né? Uma amiga muito querida. E ela,
a mãe faleceu e foi dividida a herança e ela falou, eu não aguento mais ficar no Brasil. Ela não estava dando certo com os namoros e tudo mais, ela falou, eu vou embora. Para onde você vai? Eu vou para a Inglaterra. Tá bom. E eu lembro que na última semana que ela foi embora, eu fui na casa dela me despedir. E eu falei assim, olha bem para sua casa. Eu estava na garagem da casa dela. Falei, olha as plantas que você tem aqui, olha tudo isso, mas guarda na tua memória. Porque você acha que você vai encontrar felicidade lá na Inglaterra. Você vai sentir saudades de tudo isso. Tá bom. Mas eu indo. Vai. É uma experiência fantástica. E ela foi para a Inglaterra. 6 meses depois ela me liga. Chorando, em prantos. Mas o que está acontecendo? Eu não aguento mais ficar aqui, ninguém me entende, eu falo, as pessoas não entendem o que eu falo, as pessoas falam, eu não entendo o que eles estão falando, as pessoas aqui são frias, ai que saudade, bem que você falava. Eu falei, o problema é esse, você saiu do Brasil para vir para a Inglaterra achando que a felicidade estava aqui, mas você trouxe tudo do Brasil para cá. Né? A infelicidade estava dentro de você, você trouxe ela para a Inglaterra, não mudou nada. Depois ela voltou para o Brasil, e encontrou uma pessoa aqui, ela casou com uma pessoa aqui no Brasil, não precisou ir para a Inglaterra. Mas foi uma experiência marcante para ela. Então, a gente precisa resolver primeiro. E outra coisa, terminou um relacionamento, as pessoas já querem arrumar outro. Não, primeiro resolva-se. Com você. Depois você procura outro. Senão você vai trocar 6 por meia dúzia, não vai funcionar. É uma espécie de fuga, né? Para fuga. não vivenciar aquele sentimento, não resolver, a pessoa já quer colocar outro dentro de si. Não vai resolver. Vai só criar mais problemas. A melhor companhia ou é você mesmo ou você nunca vai ser feliz, né? Porque... Esse é o problema. Nós precisamos aprender a conviver conosco. Tem muita gente que não gosta, né? Então, paciência, mas... Então deu agora um conflito aqui. Vamos ver o que você, nesses estudos, o que você avalia. Eu concordo com esse ponto, né? Que até eu falei, né? As pessoas buscam outro ambiente, mas levam o problema junto. E aí tem o outro lado, que é, às vezes, o ambiente realmente é um ambiente que não apoia, não estimula a pessoa a prosperar. E aí é necessária a mudança de ambiente para ela prosperar. Querendo ou não, acaba sendo um pouco de conflito, né? A gente falar que é algo mais... E essa questão, o que você vê dessa questão de ambiente está travando e a questão o problema se a pessoa sempre vai junto? Tá. Aí você vai ter que ter um parâmetro para você avaliar. O seguinte, você precisa antes fazer todo o possível para você entender aquele ambiente, aprender com aquele ambiente. Só depois de esgotado todos os recursos é que você pode abandonar e ir embora. Por quê? Imagine que eu venha trabalhar aqui na sua empresa e de repente eu não estou me adaptando com você, com o seu estilo. Então eu vou pedir a conta e vou embora para outro lugar? Bobagem. Primeiro eu tenho que aprender com o Vinícius. Eu tenho que entender como é que o Vinícius funciona. Eu tenho que aprender a lidar com essa situação. Mas o Vinícius é grosso, é estúpido, é arrogante, é prepotente. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Porque quando eu for para uma outra empresa, provavelmente eu encontre um outro Vinícius ou alguém pior do que o Vinícius lá. E se eu não resolver o problema aqui, eu não vou conseguir resolver lá. Então, a partir do momento que eu entender que eu não consigo mudar o Vinícius, e quem tem que mudar sou eu, porque eu não consigo mudar ninguém nesse mundo, a não ser eu mesmo, e eu não vou mudar o Vinícius, então eu tenho que aprender com o Vinícius. A partir do momento que eu entendi o Vinícius, aprendi a conviver com ele, e o Vinícius já não, mesmo continuando sendo prepotente, arrogante, grosso, estúpido, isso não me afeta mais, eu estou feliz aqui, agora sim eu posso ir para onde eu quiser. Mas antes de eu resolver isso com o Vinícius, eu não posso sair daqui. No casamento é a mesma coisa. Eu não posso, porque aconteceu uma briga no casamento, eu vou separar. Não, primeiro eu tenho que tentar resolver, porque depois eu vou achar alguém que pode ser pior ainda. E se eu resolver esse problema com o Vinícius ou com a minha esposa, eu posso ir para qualquer casamento. Exato. Porque eu já superei já isso. Já sabe desenvolver. Entendeu? Me fez lembrar, Tadeu, esse seu exemplo ficou bem legal, porque me fez lembrar, na minha carreira profissional, desde o início eu peguei, assim, eu tive... patrões, né, os gestores rígidos, bem rígidos. Então, já vim de questão na família um pouco com rigidez, e daí eu passei por um escritório também com rigidez, aí foi para uma empresa também, método com rigidez, e a hora que eu via, as pessoas, elas tinham muitas dificuldades de relacionar com pessoas superiores e que eram rígidas. E aí eu sempre me dava bem com essas pessoas, eu gostava de lidar com essas pessoas rígidas.
E aí eu acho que encaixou nisso daí, porque lá atrás eu tinha superado Você foi treinado para isso? E para mim, trabalhar com pessoas rígidas era melhor do que as que acabava, no meu ponto de vista, mais relaxada, vamos chamar assim. Então evoluía mais com a rigidez do que com a... Mas mesmo não sendo, né? Hoje eu não sou esse perfil. Mas eu me recordei dessa questão, que as pessoas às vezes têm até medo de falar com alguém, porque não, aquele ali é rígido. Pra você não era um desconforto? Não, pra mim era agradável. Falei assim, não, pra ali a rigidez no máximo. Às vezes a pessoa vai soltar alguma coisa, daí eu ficava naquela, não é pra mim, é aquela que deve estar com algum problema no dia. Isso é interessante. As pessoas às vezes ficam com raiva de um chefe, né, grosso, estúpido, arrogante, prepotente, ou de um parceiro, um colega de trabalho, assim. Mas no fundo, eles são seus verdadeiros mestres. Aquele que dá tapinha na tua costa não vai fazer você evoluir. Nós só evoluímos diante do desagradável. O agradável eu como com farinha. Você chegar para mim e falar, Tadeu, você é um cara maravilhoso, um cara fantástico, um cara inteligente, eu gosto muito de você, isso não me faz evoluir. Porque eu não faço nenhum esforço para receber isso. Agora, se você chegar para mim e falar, Tadeu, você é um grosso, um estúpido, um safado sem vergonha, eu tenho que me segurar para não dar um murro na tua cara. Mas no mínimo você vai parar para pensar. Então, se eu segurar, se eu não revidar, se eu não der um murro, se eu não gritar, se eu não fizer nada, tá tudo resolvido. Eu venci a mim mesmo, eu não tenho que competir com ninguém, eu tenho que competir comigo. Para ajudar as pessoas nesse sentido que eu levo nos treinamentos que eu faço, é mostrar para as pessoas que está tudo certo no universo, não tem nada errado, está tudo certo. Vou passar um conceito para vocês. Então, imagina o seguinte, eu estou aqui agora fazendo esse trabalho com vocês, essa reunião, esse bate-papo, meu carro está lá fora. A hora que eu for sair ali para pegar meu carro, chega um cara com um revólver, me dá teu carro, senão eu te mato. E se eu não der o carro, ele me mata. Tá certo ou tá errado? O quê? Deixar ele levar o carro? Dele me levar o carro, dele me assaltar e levar meu carro embora. Dele fazer isso tá errado, mas você não reagir, eu acho que tá certo. Tá certo a não reação, né? Ele me roubar, tá certo? Não. Tá errado? Tá errado. Não, está certo. Tá certo? Tá certo, não tem No nada momento, errado. Você fala pelo momento? Não, tá tudo certo. É o Não existe objetivo dele. nada errado no universo. Por quê? Deus deu a ele o quê? O livre-arbítrio. Deu o livre-arbítrio para todos nós. Ele poderia, com o livre-arbítrio dele, me dar um carro novo. Mas ele resolveu levar meu carro velho. Você conseguiria roubar o carro de alguém? Não. O teu nível de consciência não permite, o meu não permite, o seu não permite, mas o dele permite. Se você falar que não vai dar, ele vai matar você. E se ele matar, Deus vai condená-lo? Não, porque é o livre-arbítrio dele. Não, É porque é livre-arbítrio. dele. Deus não condena ninguém. Quem condena somos nós. Eu vou condenar o cara, você vai condenar. É verdade. Né? A consciência coletiva vai condenar. Mas Deus não castiga ninguém, Deus não condena ninguém, Deus não perdoa ninguém. Não existe perdão. Aí entra naquela questão que planta colhe. Quem planta colhe. As leis, Você né? tem que assumir as responsabilidades dos seus atos, só isso. Se ele roubou, alguém vai roubar dele, alguém vai matar, ele vai tentar vender esse carro, sei lá o que vai acontecer, o problema é dele. Ele está assumindo problemas para ele. Ele não vai ter uma vida normal, não tem o que fazer com aquele carro. Até ele roubou. porque ele chegar nesse nível, ele já está com um grau de conflito dentro dele Com enorme. certeza. Exato. Com certeza. Então, mas ele está certo. Eu não posso. Vou passar mais um conceito para você. Eu não posso odiar esse cara. Eu tenho, sabe que fazer o quê? Eu tenho que amar esse cara. Amar mesmo não gostando do que ele fez. Esse é um conceito filosófico, é a parte central do meu projeto humanitário. Você veio para este mundo para aprender a amar mesmo não gostando. Mas tem diferença entre amar e gostar? A gente confunde os dois verbos. Se eu pergunto nos grupos, eles falam assim, amar é mais profundo, gostar é mais superficial. Não, tem 3 grandes diferenças entre gostar e amar. Primeira grande diferença é que gostar é egocêntrico, amar é empático. Quando eu estou gostando, estou pensando só em mim. Quando eu estou amando, estou pensando em mim e também no outro. Eu não estou me isolando, penso nos dois. Segunda grande diferença, gostar você já nasce sabendo, ninguém te ensina, você já nasce sabendo. E amar você veio para aprender. Tá claro? E a terceira grande diferença é que gostar está ligado ao agradável e desagradável. Amar não tem nada a ver com agradável e desagradável. Aliás, amar é sempre desagradável, pelo menos no início. E vou provar a segunda. Quem tem criança sabe, né, que quando a gente nasce, a criança faz um cocôzinho na fralda, logo em seguida ela faz o quê?
Chora. Mas chora. Por quê? Porque aquilo é desagradável. Né? Então ela chora demais. E aí a mãe vai lá, troca, ela fica feliz de novo. Porque ela sabe que ninguém ensinou, ninguém falou para ela que aquilo era desagradável. Ela já nasceu sabendo. Tá claro? Então provei a segunda. Tadeu, mas se gostar está ligado ao agradável e desagradável, amar está ligado ao quê? Amar está ligado à compreensão dos porquês. Quando eu compreendo os porquês, eu estou amando, mesmo não gostando. Eu tenho o direito de não gostar da minha esposa quando ela está na TPM? Tenho todo o direito. Sabe o que é TPM, né? Estou pronta para matar. E mata. Não provoca que mata. Então eu tenho todo o direito de não gostar. Está emburrada, está brava, está isso, mas eu tenho que amar e compreender que ela está totalmente desregulada. Ela está, hormônios todos desregulados, ela está com dor, está incomodada, está com uma série de desconforto no corpo. Cara, se eu estivesse no lugar dela, eu estaria matando mesmo. Eu também estaria. Então, entende? Não gostei, mas eu amei, compreendo que está tudo certo. Ela não é assim, só quando ela está na TPM. Então está tudo bem. Eu estou no trabalho, meu chefe me trata muito bem, mas de vez em quando ele dá uma explosão, mas ele não é assim, de vez em quando ele explode, tudo bem. Eu compreendo, ele deve estar com uma pressão, tem conta a pagar, tem uma série de coisas para fazer, então está tudo bem. Não gostei, mas eu amo e compreendo, está tudo certo. E quando você leva esse conceito para as empresas, eu estimulo que as pessoas usem um com os outros. Então o chefe fala meio grosso, pô, Tadeu, você vai ter que fazer. Não gostei, mas eu amei. Falei, chefe. Ele já percebeu que eu não gostei e ele vai mudar. Pô, me desculpa, Tadeu, então já começa tudo de novo. E vale para ambos os lados. Se eu fizer alguma coisa, eu falo, Tadeu, não gostei. Mas eu amei, te amei, cara. Vai lá e faz de novo. Tudo bem, sem problemas. Isso acontece no casamento, no dia a dia. Ele dá de forma séria, sim, mas ao mesmo tempo descontraída. Descontraída e leve. Eu não preciso brigar, eu não preciso discutir com ninguém. Eu levo isso numa tranquilidade, rapaz, que é muito bonito de ver isso. Agora fica até fácil para você arrumar uma pretendente, André. Depois dessa aula aí, é isso aí. Certeza. Tem que amar mesmo não gostando. Quando ele faz essa brincadeira com você, tem que amar mesmo não gostando, André. E Tadeu, dentro disso que você está falando, eu entendi que o amar é a compreensão. E o que você acha que é a pessoa em evolução? O que é a pessoa em evolução? É quando ela começa a compreender mais a vida. Eu sei que não é fácil compreender a vida, mas se não é fácil, é o quê? Desafiador. Trabalhoso. Trabalhoso, lembrou, né? Lembra? Trabalhoso. Eu lembro não sempre. Elimine a palavra difícil do vocabulário. Difícil desanima. É trabalhoso. Trabalhar o quê? Trabalhar o nosso orgulho, a nossa prepotência, trabalhar o nosso entendimento. Então, o que é o sofrimento? Sofrimento nada mais é do que falta de compreensão das coisas. Quando eu não compreendo, eu sofro. E nós confundimos dor com sofrimento. Isso é muito claro em nós. Nós precisamos separar, deixar bem claro. Eu faço uma pergunta nos treinamentos, posso até fazer para vocês aqui, vocês vão... Eu já até sei a resposta, né? Será que Jesus gostou de ser crucificado na cruz? Não. Como que você sabe que ele não gostou? É uma boa pergunta. Bom, eu acho que ele não gostou pela dor que ele sentiu ali como carne. Não, mas como que você sabe que ele não gostou? Aí... Na resposta que ele deu lá, que ele pede, Pai, sim, afasta verdade. de mim esse cálice. O que é cálice? Cálice é aquilo que transborda, a dor. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas, se tiver que, seja feita a sua vontade e não a minha. Ele não gostou, mas ele amou e compreendeu que ele tinha que ir para a cruz. Tá claro? Sim. Aí a segunda pergunta, será que Jesus sofreu na cruz? O que é que vocês acham? Eu acredito que não. Eu acho que ele sentiu dor, mas ele não sofreu porque tinha algo maior. Exato. Que ele tinha consciência disso. Mas as pessoas, todo mundo balança a cabeça, sim, sofreu. Ele não sofreu. Sofrimento é falta de compreensão. Ele sentiu muita dor. Se um espinho na nossa mão machuca, incomoda, imagina um cravo na mão. Né? Então, dor, ele sentiu uma dor terrível, mas ele sofreu não. Por quê? Ele não tinha nada de egocentrismo. Jesus foi o homem mais empático que apareceu no planeta Terra. Deve ser 98% empático. Né? Então, ele não tinha nenhum motivo, nenhum tipo de como que eu chamo? Ele não tinha nenhum tipo... Cara, sumiu a palavra, empatia e egocentrismo. Ele não tinha nada de egocentrismo para discutir. Ele era um cara quase que perfeito, né? Então tá tudo em ordem.
sem problema nenhum. Agora, imagina eu na cruz, eu estaria sentindo dor e sofrendo. Pô, eu vim aqui, trouxe um monte de mensagens bonitas para vocês, me colocaram no pau. Quero que vocês morram, vão tudo conseguir dos infernos. Eu estaria, além de dor, sofrendo. E a gente sofre sem motivo às vezes, não é sem motivo, por falta de compreensão. O cara sai daqui num feriadão, que nesse feriadão prolongado vai para a praia. Aí todo mundo decidiu ir para a praia. Chega uma viagem que dura 40 minutos, vai levar 3 horas, o cara fica bravo. 6 horas na estrada. Ele tá bravo, xingando, mas tá indo para a praia, cara. Curta, agradeça, faz amizade com quem está lá. De onde que você é? Sou de tal cidade. O que é que você faz? De repente está ali o seu fornecedor, o seu cliente, né? Um parceiro seu, um sócio seu. O amor da sua vida pode estar ali e você está... Então para de brigar nas estradas, André, e faça amizade com as meninas que estão ali no trânsito. É verdade. Então aproveite esse momento. A gente sofre quando vai no banco sacar um dinheiro, pagar uma conta. Pô, você tem o dinheiro para pagar a conta, você tem o dinheiro para sacar e está triste porque está em fila. No supermercado, que tem que pagar na fila do supermercado. O cara está sofrendo sem dor nenhuma, você não está sentindo nenhuma dor. A não ser que você tenha uma dor de barriga, você está sentindo dor e... Mas não é a fila. Mas não é. Cara, mas as pessoas sofrem por causa disso, de falta de compreensão. Compreende que está tudo certo. Ah, mas o outro não podia. Sofre porque o outro fez cara feia, porque o outro falou alguma coisa. Ah, imagina que o André chegou e falou, Tadeu, você é um estúpido, um burro. Ah, o André não podia falar isso na frente de todo mundo. Claro que pode, ele tem o livre-arbítrio, ele fala o que ele quiser. Agora, eu aceitar isso como uma ofensa ou não, alguém consegue te magoar, alguém consegue te ofender? Não, é você que se magoa, você que se ofende. É você que decide isso. Então, o outro tem o direito de falar o que ele quiser, o problema é dele. Ele está mal, por que eu vou ficar mal? Deixa ele ficar mal, viu? A questão é o problema não é o que fazem para você, mas como né? você reage, como né? você reage com o que fizeram, né? É o teu Esse ego, é o né? problema, É o teu ego, você é orgulhoso. Ele não poderia falar isso para mim, porque eu sou superior a ele. Eu vejo, Para mas com isso. eu vejo que esse nível de maturidade é muito difícil para a maioria das pessoas. É muito o quê? Muito Trabalhou. Ai, desculpa, eu pensei que eu ouvi outra coisa. Desculpa. E, assim, esse tipo de pensamento, olhando para o mundo, a gente vê que não passa na cabeça das pessoas, né? O que você acha? Como que as pessoas podem ter acesso a isso? Através do humanitário, né? E através da comunidade do Ser, que ainda continua aqui em Itu, tem aqui um domingo sim, um domingo não, aqui no albergue de Itu, todo domingo de manhã, domingo sim, domingo não, 9 da manhã, até das 9 até 11h30, meio-dia mais ou menos. E é grátis, não paga nada. Esses conceitos eles vão entrando devagar, não tem como. Não tem como fazer, por exemplo, vamos lá, um treinamento com o Tadeu de um dia, você não vai conseguir. Não tem como. Eu acredito que não vai conseguir. Aliás, Não com todos, com alguns sim, mas não... Algumas empresas, elas pedem para eu dar esse treinamento humanitário, por exemplo, em dezembro. Está parado tudo. Então, você pode vir uma semana aqui, ficar uma semana dando esse treinamento? Eu falo, não. Porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu preciso ficar 6 meses dentro da empresa. Porque eu vou deixar você com 15 dias pensando naquilo que eu falei. Depois de 15 dias eu volto, eu não começo um novo projeto, uma nova aula. Eu volto quase que na metade da aula e continuo. Depois eu volto um pouquinho e continuo. Então o que eu faço? Eu faço uma revisão. E o tempo todo os assuntos são interligados. Eu falo a mesma coisa por ângulos diferentes. Então, quando a pessoa sai do meu treinamento, eu tenho pessoas que 10 anos, mais de 10 anos que eu já fiz o treinamento, e eles ainda falam, Tadeu, é inesquecível o teu treinamento. Eu ainda uso tudo aquilo que você falava. Eu encontro na rua, encontro em shopping por aí, vou para Campinas, encontro o pessoal lá, Tadeu, e aí ele fala coisa, tem que amar mesmo não gostando, né? Eu falei, é isso aí, aprendeu, né? Cara, eu ia fazer a pergunta sobre isso. Como que o pessoal no ambiente corporativo reage a esse tipo de conteúdo? Inicialmente é meio trabalhoso. Por quê? Porque eu estou mexendo com eles, estou mexendo com o lado interno dele, mostrando o quanto ele é egocêntrico, porque eu tenho que bater nisso, né? Porque você é egocêntrico. Você está falando isso da sua esposa? Porque você é egocêntrico. Está falando isso do teu chefe? Porque você é egocêntrico. Está falando do teu funcionário? Porque você é egocêntrico. E é engraçado que na empresa eu uso o mesmo material para diretoria, gerências, gestores e para o cara de baixo. Porque é humano. É humano. E eu digo o seguinte, para o cara de cima, eu bato nele para ele atender melhor o cara de baixo. E o cara de baixo, bato nele para ele começar a entender o outro. E eu falo, eu quero que eu ensino o cara a quebrar a perna do outro. Eu ensino um a quebrar a perna do outro. Eu não quero que vocês se matem, eu quero que vocês cresçam, evoluam, se entendam. Então, por exemplo, eu falo muito, né, mais para o final do projeto, sobre juízo de valor e juízo de razão. O
que é juízo de valor? É eu falar que alguém é alguma coisa. Pô, André, você é burro. Ou você é inteligente. Isso é juízo de valor. Eu estou pegando um valor meu e achando que você é assim. Agora, é bem diferente quando eu falo que você é, eu estou definindo que você é definitivo. Tá claro? Então, o juízo de razão, ele não pode falar essa palavra, usar o verbo ser. Eu uso o verbo estar. Poxa, você está... Eu estou percebendo que hoje você está um pouco chateado com alguma coisa. Eu não estou dizendo que você é chato, eu não estou dizendo que você é grosso. Eu estou percebendo que você está perdendo a calma com muita facilidade. Você está me chamando de grosso, de estúpido? Você escutou eu falar isso dele? Não falei isso. Então eu estou vendo que o André no trabalho, ele não está fazendo direito. Está errando muito. Fazer um juízo de valor. Você é um burro. Já ensinei várias vezes, você não aprende isso aqui. Eu ganhei um inimigo dentro da empresa. Ele não vai mais olhar na minha cara. Então, mas eu não posso deixar o André continuar errando. Então eu tenho que interromper esse processo. André, eu tenho percebido que ultimamente as peças que você está produzindo, ou os relatórios que você está trazendo para mim, estão vindo com divergências. Você está com algum problema? Você está precisando de ajuda? De um treinamento? O que é? Você está me chamando de burro? Foi isso que eu falei dele, Vinícius? Pelo amor de Deus, você é um funcionário exemplar para mim, cara. Eu quero saber o que está acontecendo. Está precisando de ajuda? Treinamento? O que é? O que está pegando? Estou vendo que ele está fazendo corpo mole. Eu não posso falar que ele é um vagabundo preguiçoso, porque daí não olha mais na minha cara. Ganhei um inimigo. E ele vai ter que trabalhar comigo. Eu quero que ele seja meu amigo, eu quero ajudá-lo. Eu não vou lá com o intuito de ganhar do André. Eu vou lá para ajudar o André. André, eu tenho percebido que ultimamente você não tem produzido como você produzia antes. O que está acontecendo com você? Você está me chamando de vagabundo? Espera, não coloca a palavra só na minha boca. Eu não falei nada disso. O que você precisa de ajuda? Eu vou te ajudar, cara. Me fala o que é para eu te ajudar. Então, eu quebro a perna do cara. E isso eu ensino para o chefe, para ele quebrar a perna do funcionário, e ensino para o funcionário a quebrar a perna do chefe. O chefe gritou, chefe, eu tenho percebido que ultimamente você tem perdido a calma com muita facilidade. O que está acontecendo com você? Você acha que agindo assim vai melhorar? Com certeza. Então, você quebra... Você faz o cara pensar. Exato. Aí o chefe, não, quem é você? Tá vendo? Eu estou tentando te ajudar, eu quero saber onde que eu posso te ajudar, porque, sabe? Então, e outra, quando eu chego na empresa e o funcionário fala isso para o chefe, eu tenho percebido que ele já sabe que o cara vai usar juízo de razão porque ele já aprendeu comigo antes. E ele fala, não devia ter mandado o cara pro Tadeu. Então, é o natural. Eu quero que as pessoas cresçam, evoluam como seres humanos, né? Nós vivemos em sociedade, não dá para viver sozinho, cara. Eu dependo de muita gente. Quantas pessoas trabalharam para que nós estivéssemos aqui nesse momento? É verdade. Quem fez o computador, quem fez essa tela, quem fez a câmera, quem fez tudo, quantas pessoas trabalharam para que a gente tivesse energia elétrica aqui, cafezinho, a roupa, tudo. Cara, milhões de pessoas trabalharam para que nós estivéssemos aqui nesse momento. Nós temos que ter gratidão por todos eles. Esse é o grande problema nosso. Quando a gente entende isso, nossa vida começa a ficar mais leve e mais saudável, com certeza. Sofre menos, mas muito mais fácil. Aí rompe a palavra difícil, trabalhoso. Muito mais fácil, muito mais fácil. Aí nem precisa ficar entre o difícil e o trabalhoso, né, André? É. Só fica com o fácil. Só com o fácil. Isso aí. E, Tadeu, mudando um pouco, agora que você falou da parte humana tudo mais, hoje com a tecnologia, a inteligência artificial, tudo mais aí que a gente tem, o que você vê aí que vai criar mais desafios para o ser humano, ou vai trazer mais praticidade para o ser humano, porque a gente está pensando assim, não na parte de produzir algo, mas sim na mentalidade humana, né? Sim. Isso vai impactar diretamente também, né? Com certeza. O problema é o seguinte, tudo que vem de tecnologia vem para melhorar. Às vezes atrapalha, né? Eu lembro que na década de 90, quando surgiram os primeiros celulares, era complicado, né? Você não tinha... Ninguém te achava, não era nenhum. Hoje, você está 24 horas no ar. Onde você vai, você está ligado no celular. Então, o que aparentemente veio para ajudar, hoje atrapalhou muito, porque o nosso dia está muito corrido, né? A gente está fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, nós não tínhamos nem fax. O primeiro fax que nós compramos na Start, pagamos $10 mil. Um fax. Hoje um fax não custa R$300, nem tem mais, acho. Né? O último acho que pagamos 300. Vocês conseguem comprar um fax hoje? Nem acho que tem. Depois, e o fax mandava, o que era? Antigamente era o telex. O cara escrevia numa máquina lá, saía escrito numa máquina aqui. Já ajudou.
Mas aí eu ganhava vantagem, né? Uma atriz pedia alguma coisa, eu falava, mas eu preciso de uma cópia desse documento. Aí levava 7 dias de avião para chegar. E quando eu mandava, devolvia para ele, levava mais 7 dias para chegar lá. Estava tudo bem, né? Eu tinha 14 dias para pensar no assunto. Aí veio o fax, o cara tirava uma cópia e mandava para mim de sair aqui na hora. Já começou a complicar. Já eu tinha que acelerar. Depois veio o e-mail, ele manda o documento original. Eu trabalhei em empresas alemãs onde eles estavam 5 horas na minha frente. Eu chegava de manhã e ele falou, quero para hoje. Hoje para ele era meio-dia para mim. Já estava 5 horas atrasado já, né? Hoje para ele era meio-dia para mim. Até o meio-dia eu só trabalhava para a Alemanha. Eu ia trabalhar depois para a empresa, depois do almoço, porque não tinha como fazer. Então, isso veio para acelerar o processo, ajudou, mas também atrapalhou um pouquinho no nosso corre-corre, no nosso dia a dia. A questão do imediatismo. Isso, nós estamos vivendo de uma maneira assim muito virtual e isso está acontecendo que a gente não percebe o tempo passar. O que a gente vive no virtual, você não vive no presencial, não conta o tempo. Por isso que a gente tem a impressão que o tempo está passando muito mais rápido. Não está, mas é que a gente está usando ele de uma maneira errada. Então, chegando agora na inteligência artificial. Algumas pessoas não vão conseguir acompanhar, né? Eu diria que a grande maioria, mas não porque não vão conseguir acompanhar, é que as gerações estão aprendendo com isso. Se você pegar essa nova geração, criançada de hoje, bico, para eles já nasceram conectados. Bom, né? Então, eles já sabem o que é, né? Se pega meu neto de 10 anos, ele sabe mexer melhor no celular do que eu. Ele conhece tudo, já nasceram com aquilo, né? Eu digo que daqui uns meses, daqui uns anos, a criança vai mandar um zap para a mãe, estou nascendo, prepare que eu vou partir hoje. Vai vir com um microchip instalado. Então, essas pessoas não vão ter dificuldades de lidar, para eles vai ser bom. E vai desenvolver outras áreas, porque a gente fala de inteligência artificial, é maravilhoso, isso e aquilo, mas se você não souber usar a inteligência artificial, ela não serve para nada, é como se fosse um computador, dar um computador pro meu avô. Só vai ocupar o tempo, né? Ele não vai saber mexer. Eu conheço gente que mexe no computador assim. Eu fui no médico esses dias, não vou citar o nome, mas ele ficava procurando a letra assim. Por que deram o computador daquele? Porque hoje é tudo no computador. Ele ficou... A consulta foi rápida, demorou mais para ele preencher o prontuário. Então, não tem jeito. Essas pessoas não têm como se adaptar. Mas esses jovens que estão chegando, eles vão se adaptar muito rápido. E eu falo assim, há um conhecimento, né? há uma pergunta, pressupõe-se um conhecimento prévio. Se você não tiver conhecimento de certos assuntos, não adianta nada você ter isso aí. O que você vai perguntar para a inteligência artificial? Quem sou eu? O segredo é saber fazer a pergunta, né? O problema é você saber montar a pergunta, preparar a pergunta, e isso você vai ter que ser preparado para fazer. Eu sou motorista, né? Minha carta de caminhão, eu tirei carta lá atrás. Eu tenho uma van, carta minha de caminhão, eu posso dirigir caminhão ou ônibus. Mas esses caminhões que saíram hoje, eu não consigo pegar, eu não sei nem mexer. É tudo eletrônico, é tudo automático, faz tudo sozinho. Então, eu tenho que me adaptar. Agora, nós estamos numa fase, estou numa fase de transição, legal. Eu peguei todas essas fases. Quem está chegando agora já entra no moderno, já entra na inteligência artificial. Agora, aqueles que estão lá atrás, não tem como, não tem e nem tem interesse mais, né? Não tem mais porquê. Então, mas é um mundo que mudou muito, o mundo mudou. Eu falo que a minha geração, os baby boomers, né, que a gente chama, os nascidos de 45 para cá, foram privilegiados nesse mundo. As maiores revoluções do mundo ocorreram nesse período. O mundo evoluiu dessa maneira tão grande que não evoluiu nos 40 mil anos da existência do homem. Né? Esquece, não tem. A evolução foi muito rápida e vai ser cada vez mais rápida. Agora perdeu. Ninguém sabe mais. Cada semana tá vindo coisa absurda, né? O limite físico hoje de computadores e tudo mais, o limite é físico. Eles não têm capacidade de processar mais. Então eles estão usando agora o quê? A quântica, né? Computação quântica. Física quântica para poder... E aí já não tem mais. Porque a quântica também foge do nosso conceito. Nós aprendemos que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Na quântica, tudo pode. Aí você fala, pera um pouquinho, tudo que eu aprendi então não serve. Quando você entra no mundo quântico, esquece, é outro conceito. E a gente não consegue entender. Os novos já entendem isso com facilidade. Eles já vêm, né, com essa. Já vêm com essa. E essa parte do imediatismo que a tecnologia traz, ela
traz um certo bloqueio, uma dificuldade, ou mais morosidade para o desenvolvimento, talvez, humano mesmo falando, não de conhecimento técnico. Por exemplo, até então a gente tinha aquela questão de ter a própria agenda, fazer a sua programação. Hoje o WhatsApp não permite, ou você deixa de atender, ou seja, ou você vai desagradar pessoas, ou você vai se desagradar, porque o WhatsApp hoje ele faz tudo por você. As pessoas querem que você vire um atendente online 24 horas. Aqui eu aplico até mesmo depois de ter passado um período assim, peraí que eu estou me penalizando com isso. Hoje eu tenho a questão que o WhatsApp eu não fico nele 24 horas disponível. Eu tenho os certos horários que eu vou olhar e vou responder ele. Sim. Porém, isso gera um certo desconforto para quem está do outro lado e mandou mensagem e já queria dentro daquele minuto a resposta. Sim. O que você vê, Venti, romper essa questão do desenvolvimento humano como em questão de... Daí vai entrar no egocentrismo, né? Da pessoa que está mandando com imediatismo, ela que tem que se tratar, vamos chamar assim, ou se desenvolver. Tudo é negociação, nós temos que ensinar as pessoas, né? Hoje você tem um CRM, por exemplo, no próprio WhatsApp, aquele best-seller da vida. Sim, ele vai ele vai atender seu cliente no ato. Só que para isso você precisa desenvolver um agente. Hoje a turma está correndo atrás de desenvolvimento de agentes, né? Agentes que é um robozinho que vai fazer a resposta para você. Ele já é inteligência artificial. Ele já vai responder para o cara mais ou menos de acordo com aquilo que você já programou. Então depois você faz uma revisão, né? Mas as pessoas têm que entender, assim como o celular, o telefone. O celular ele invade. Você está onde? Sim, exato. Agora eu desliguei o meu celular porque eu estou aqui num evento. Mas se deixar ligado, as pessoas vão ligar, eles não respeitam. Então você tem que impor certos limites. A gente fica chateado quando a gente liga para o Vinícius, ele não atende. Pô, mas o que eu posso fazer? Ele não está para me atender. Ele não é só o Tadeu, ele tem outras pessoas para atender. Então eu tenho que entender esse processo. Por que eu bato forte no humanitário? Porque as pessoas precisam aprender isso, a lidar com essas situações. A gente não pode deixar se levar pelo automatismo. Nós automatizamos muita coisa, por isso que o tempo nosso está passando muito rápido. E as pessoas não estão mais presentes no real, né? Não vive o momento tarefas presente. também, né? Sim, mas você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quando você era criança, o tempo demorava para passar. E você era mais ocupado do que hoje. Você tinha muito mais atividades do que hoje. O que está fazendo o tempo passar é que nós automatizamos coisas que nós não deveríamos automatizar. Nós aprendemos que quando você automatiza uma coisa, você ganha produtividade. Então, por exemplo, andar. Se eu perguntar para você como é que a gente anda, e eu peço às vezes para as pessoas me ensinarem a andar, eu sou um ET, cheguei aqui no planeta Terra, estou em pé, e eu não sei andar, eu acho bonito vocês andarem. Como é que vocês andam? Me explica. Como que você vai explicar que anda? Cara, tira o pé, põe o pé para frente. Não dá para você tirar o pé para frente. Você não consegue. Então, qual é a primeira coisa? Você jogar o corpo para frente e desequilibrar. Quando você desequilibra, aí você muda um dos pés. Nossa, Tanto é verdade que se o seu pé enroscar em alguma coisa, você cai. Porque o seu corpo já foi, não tem como voltar atrás. É verdade. Você está precisando que ele vá, pisou no cadarço, o cadarço não deixou o pé ir para frente, é tombo. Não tem o que fazer. A gente não sabe, automatizamos. Foi bom? Foi. Eu estou andando, eu posso cumprimentar as pessoas, eu posso olhar a vitrine, eu posso fazer uma série de coisas. Agora, automatizei o carro. Primeira vez que eu peguei um carro, nossa, mãe, embreagem, breque, acelerador, câmbio, seta, espelho. Nossa, era muita coisa ao mesmo tempo. Hoje você dirige, você não sabe que marcha se usou, se pisou na embreagem, se pisou no freio, se passou por cima de alguma bicicleta ou não, você não sabe de nada. Por quê? Porque você está no automático. Foi bom? Foi. Eu posso fazer um monte de coisas. Eu posso atender uma ligação dentro do carro, não deveria, mas a maioria faz. Virou uma coisa comum. Eu posso paquerar, estou olhando do lado, posso ver uma vitrine enquanto estou dirigindo, posso fazer tudo, está automático. Eu apertei um botão em mim, deixei meu corpo dirigindo o carro e eu não estou pensando em nada. Isso é perigosíssimo. Eu não vejo esse tempo passar, porque eu estou no automático. Quando eu chego no lugar, eu falo, nossa, já cheguei. Eu não percebi aquele trecho que eu caminhei, né? Isso faz com que eu saia do momento presente. Se eu sair do momento presente, eu não contei o tempo. Quando eu assusto, o dia acabou, a semana já foi, o mês já era, o ano já acabou e eu estou com 70 anos e a vida está acabando. Então, por quê? Porque estamos distraídos.
Qual é o segredo? É voltar a vivenciar o momento presente. Como que eu sei o momento presente? Tá frio, tá calor, tô com uma dor. Quando você está vivendo o momento presente, a hora demora para passar. Quer ver lugares onde a hora demora para passar? Hospital. Nossa, isso é verdade. Não precisa nem estar doente. É Se só estiver acompanhar. acompanhando, já está. É verdade. É uma desgraça. Você pega um livro, 1h da madrugada, eu vou ler um livro, porque Você lê, não aí você sabe. começa a ler, depois de meia hora, você olha assim, você olha no relógio, era 1h05, não é possível, já li tudo isso 1h05, e uma hora não passa. Uhum. Por quê? Porque você está vivendo segundo por segundo. Velório, a hora não passa. Nossa. Quando você está com dor, a hora não passa. Agora, na praia, o dia já foi. Já foi. Está totalmente distraído. Está totalmente distraído. No trabalho, está totalmente distraído. Porque o cara que se concentra no trabalho, curte cada segundinho, cada coisa que ele vai fazer, demora o tempo a passar. O tempo demora, porque você está aproveitando cada segundo. Poxa, eu tenho que terminar isso, quero terminar, quero fazer isso bem feito. Quero Diferente daquele que o horário não passa porque não está produzindo. não está produzindo. Também se torna Ele está entediante distraído, daí, né? está distraído. Ele não está prestando atenção em nada. Ele não está curtindo aquilo. Está fazendo por fazer. Está carimbando. Está olhando para tudo. Boa. Isso seria o estado de flow, esse agora que você fala? Você tem que viver o momento presente. É o aqui, já, agora. É esse momento. Você só tem esse momento para fazer alguma coisa. Ninguém faz nada amanhã. Ninguém faz verdade. nada ontem. Só faz agora. E essa é a importância, às vezes, a gente desconectar da tecnologia. Sim, Né? desconecta. Senão, A tecnologia tem que ajudar, não exato, prejudicar. não prejudicar. Né? Tem que É ajudar. uma ferramenta. Hoje que a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo no celular. No celular. Esse é o grande mal. É que Crianças. virou o acompanhante das pessoas. E Né? detalhe, né? Em vídeos de 1 minuto. Vídeo de 1 minuto. Exato. As pessoas querem rápido. Vai Se você rápido. fizer um vídeo de 10 minutos, ninguém quer assistir. Ninguém para pra assistir. E se falar que é meia hora, o cara não quer. Se você vai dar uma breve explicação, o pessoal já, nossa, tá demorando muito. A explicação já é... mudou. Por isso que o projeto humanitário, ele está lá na minha plataforma, né, na Experts for App, gravado, mas não tem o mesmo efeito. Não, Porque quando eu estou presencial, eu estou ali, eu chamo o cara a atenção. Se eu percebo que o Vinícius está dormindo, eu não posso mexer com o Vinícius e, né, fazer alguma estardalhaça, mas eu dou um exemplo. André, imagine o Vinícius pegando uma BMW, indo para São Paulo e falou, opa, eu vi meu nome, ele já acordou na hora, entendeu? São técnicas que você usa para manter a pessoa acordada, para manter ali presente com você. E isso é muito legal. Então, a gente precisa aprender a lidar com os dois, porque não tem como voltar atrás. Boa. A inteligência artificial está aí, a tecnologia está aí. O que nós não podemos é esquecer que nós somos humanos, seres humanos, e que também precisamos olho no olho, no contato. Eu acho muito bonito quando a gente faz aquelas videochamadas, tudo fantástico. Né? Você fala com o cara do Japão, tudo, mas não é olho no olho, é diferente. Dizendo que o mercado de treinamento está mudando, né? Tá. Porque deu todo aquela alavancada do virtual, mas já despencou e voltou sendo presencial, que é aquela Não tem questão de outro conexão. Sim, não tem o ser aquela humano- experiência é outra. Exato, e acho que foi até a experiência necessária para o ser humano entender que a conexão tem valor. Né? É igual o home office. Quem podia imaginar antes da pandemia que o pessoal ia trabalhar em home office? Sim. Tudo bem, mas não pode ser só home office. Não. Eu preciso do contato. Uhum. Então, eu tenho um amigo que trabalha em bancos, ele só trabalhava no banco, agora eles trabalham em home office, mas é 2 dias home office e 3 no banco. Então, não precisa mais ter o híbrido, a né? mesa do Tadeu, é o híbrido, mas tem uma mesa que o Tadeu compartilha. Sim. Então, tá tudo bem, faz parte isso, não tem mais aquela mesa, eu levo meu laptop, eu uso minha mesa, amanhã alguém usa minha mesa de novo, que é outra mesa. Isso aí é até legal, né? Porque Sim. lá no corporativo tinha muito isso daí de, minha mesa, né? Eu tenho meus bichinhos, eu tenho minhas decorações aqui. Daí a hora que você ia fazer alguma mudança de equipe, alguma reformulação, tinha pessoas que criava briga, porque não? Sim. Aonde que eu vou sentar? Eu quero saber onde que eu... Nossa, tem um apego ali com a mesinha. E vou mais longe. E hoje rompeu, a pessoa não tem mais essa, né? Não tem mais esse... Quem pegou o meu grampeador? Exato. O grampeador é dele, é da Grampeador não é empresa. dele, é da né? empresa. Quem pegou Exato. meu laptop? Que é laptop da empresa. Exato. Mas é tudo dele, é tudo meu, é o egocentrismo. Né? Exato. O ego exacerbado. Então, Ajuda a desenvolver. sim. Tadeu, para não estender, porque tem tema pra caramba, e o Tadeu ainda tem palestra hoje. Daqui a pouquinho. Tadeu tem palestra. Pra gente deixar aqui pro pessoal uma mensagem, uma das diversas, o Tadeu já deixou um monte aí. Qual seria a mensagem, assim, a
auge da auge que você fala nas suas palestras e essa é o que arrebenta as pessoas ali na reflexão. Qual seria essa mensagem que você poderia deixar para o pessoal, e aí na sequência você compartilhar suas redes sociais também? Isso. Porque tem muitas dicas. Tem um grupo que todo dia de manhã eu vou lá, dou uma lida lá na mensagem do Tadeu. É muito interessante. Mas qual é essa mensagem, Tadeu? A mensagem é simples. Seja você mesmo, onde quer que você esteja. Viva o momento presente. Viva com afetividade. É você curtir cada segundo da sua vida. É curtir a vida a cada batida do seu coração. Porque a vida é linda, é maravilhosa, tem tanta coisa para a gente aprender. E se você passar distraído pela vida, você não vai perceber nada do que está acontecendo. Então, o que eu quero é que você tenha uma nova percepção de vida. Perceba a vida como ela é. Seja feliz hoje e sempre. Olha, muito obrigado, Tadeu. É isso Eu aí. que agradeço. E como o pessoal entra em contato, conhece o seu trabalho, da humanitária, né? Humanitário. Você pode me encontrar no Facebook, né? Tadeu Arthur Caveden. Você pode me encontrar no Instagram, Tadeu KVD. Então, @Tadeu Cabikibom, V de vida, D de dado. Vou deixar na descrição. Deixa na descrição depois aí. Boa. Você pode me encontrar na vida por aí. Se você quiser receber mensagens minhas, eu vou deixar depois aí o meu WhatsApp. Você escreve para mim, eu incluo você no meu grupo. Todas as manhãs eu mando uma mensagem de otimismo. Você pode me seguir no LinkedIn, que é Tadeu Arthur Caveden também. Então, eu estou em todos os lugares aí. Todos os cantos. Se precisar também no YouTube, eu tenho 2 canais. Aliás, eu tenho 3 canais. O Tadeu Arthur Caveden, Motivação em 2 minutos, e o meu Aventureiros de Amor, que é o meu hobby de viajar aí com motorhome pelo Brasil afora. Opa, vou deixar o link todos na descrição. Tadeu, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Com certeza a gente vai precisar ter mais episódios com você, porque, poxa... Aí a gente vem com um assunto específico, vocês escolhem um assunto e a gente vem com um tema específico. Porque hoje foi uma visão geral do que tem aí. Então, é isso aí. Conteúdo é que não falta, né? Eu tenho um monte. É isso aí. Inclusive, pessoal, deixa aí nos comentários aí o tema, qual sugestões. Tema que você gostaria que o Tadeu viesse na área do comportamento humano, de relacionamentos, fique à vontade. É isso aí. Feito, pessoal. Até mais. Compartilhem, comentem. Se inscrevam e tem muito conteúdo por aí. Muito obrigado, Tadeu. Obrigado, André. Obrigado para vocês também. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado. Manda esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga sua que precisa ouvir essa mensagem aqui. Foi muito rico o conteúdo. Obrigado também, Vinícius, Tadeu. Até a próxima, pessoal. Se Deus quiser e Ele quer.